para dar alguns exemplos dessa morte que nós devemos procurar. Vejamos algumas passagens da vida dos santos ou, de maneira geral, da vida dos padres que foram bem dedicados e das mães de família, pais de família que se realizaram esse programa, que é o programa final de todo bom católico. Então, na vida do Nosso Senhor, toda ela marcada por essa morte, ou seja, pela não procura daquilo que é o conforto e, sobretudo, o conforto procurado nas coisas mesmo de Deus. Então, em Nosso Senhor é evidente, não, mas sempre é bom ressaltar algum ponto. Então, Nosso Senhor nasce de uma maneira a mais desconfortável que existe. Nem os pobres dão aos seus filhos menos conforto, ou menos quanto ao local, do que Nosso Senhor. E foi Ele mesmo que determinou assim. Deus quis assim. Não era a intenção de São José nem de Nossa Senhora, mas eles devem ter apreciado esse nascimento na pobreza, porque eles tinham os mesmos sentimentos e inclinações que Nosso Senhor. Em seguida, viagem para o Egito, não é um conforto. Levantar no meio da noite com a ameaça de um assassinato não é um conforto, nem físico, nem psicológico, nem uma situação difícil. No Egito, eles não conheciam provavelmente ninguém, não conheciam provavelmente a língua e tiveram que ficar lá como exilados, o que não é confortável. Voltando para Nazaré, voltando para a Judeia, para a Palestina, melhor dizendo, eles São José recebeu a notícia que Herodes havia morrido, mas quando ele volta, ele fica sabendo que é o filho de Herodes que está reinando, ele tem receios. Então, situação também constrangedora. Ele vai para Nazaré e lá leva uma vida difícil, uma vida ao menos austera. Viver dos seus próprios trabalhos, né, seu esforço manual, é um constrangimento que muitos conhecem, mas, digamos, não foi uma vida de delícias. Nosso Senhor te dirá mais tarde, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, na sua vida pública, Nosso Senhor não teve o conforto também não. Procurando mais se encontra, e sobretudo nos comentários da vida do Nosso Senhor, feito pelos padres da igreja, tudo isso encontrará um maior número de exemplos. Mas o exemplo supremo é a sua morte, e lembrar que Nosso Senhor foi adiante da morte. Subamos a Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue. Tudo isso, o Nosso Senhor foi adiante da morte, o que já é uma morte, né? Quando a pessoa se adianta para um fim trágico, ela já traz na sua mente o que vai acontecer, ainda mais Nosso Senhor, que sabia todos os detalhes da sua paixão. Passemos agora a alguns santos, os missionários que deixam às vezes uma casa confortável, um país organizado, uma civilização bem implantada, e foram muitos deles, ou para a África, ou para a Ásia, e lá alguns encontraram a morte, outros não encontraram a morte, mas encontraram uma situação bem mais difícil do que aquelas que eles tinham em casa. Isso não deixa de ser uma morte, no sentido que dá São João da Cruz, esse termo, né? Que você se separa, você se priva, e é como uma noite, né? Uma noite, uma morte. Por isso que Nosso Senhor diz, aquele que quiser salvar a sua alma, a perderá. Aquele que a perder, ou seja, alma aí inclui tudo, inclui a tranquilidade, o certo conforto, e mesmo espiritualmente também, tudo isso nos países, ao menos da Europa, é fácil encontrar uma biblioteca, livros interessantes para ler, mesmo de boa doutrina, coisa que em missão
a gente fica reduzido, os que vão para lá ficam reduzidos a uma situação bem difícil. Então, esses missionários foram para a morte, no sentido mais geral do termo. Mesmo que nem todos tenham morrido, eles todos se privaram do que eles deixaram nos seus continentes, países e famílias. Uma mãe de família, como a mãe de Santa Teresinha, que morreu relativamente cedo, deixando seus filhos, deixando Santa Teresinha tinha 4 anos, se não me engano. Então, um esforço. Primeiro esforço para morrer, né? Para aceitar a morte. Não é próprio dela, evidentemente, mas é necessário bem aceitar. Isso ela aceitou muito bem. E se a gente pega agora qualquer santo, todos se verá uma morte no sentido que elas preferiram seguir, elas e eles, os santos, preferiram seguir Nosso Senhor, carregando a sua cruz, do que seguir os conselhos do mundo. Os conselhos do mundo é uma vida fácil, ao menos na qual se procura uma vida fácil e na qual se foge das cruzes. Estou procurando aqui na memória algum traço especial dos santos. No ofício de São Bento está dito que ele não procurou as facilidades do mundo, mas antes os seus maltratos. Uma antífona que está no ofício, que mostra bem a identidade de pensamento entre São Bento e São João da Cruz, que aliás é evidente, todos os santos têm o mesmo sentimento. E então São Bento diz, o ofício diz o seguinte: o bem-aventurado homem Bento apreciou, quis antes os males do mundo do que os seus louvores. Preferiu se cansar em trabalhos por Deus do que os favores desta vida. Então, eis aí, São Bento podia ter seguido uma carreira mais tranquila, né, na universidade, mas ele preferiu sair dali para levar uma vida mais conforme Nosso Senhor, através finalmente, dos votos de vida religiosa. Santa Rita, Santa Catarina de Sena, basta pegar todos os santos, Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc dizia, como eu queria, no meio dos combates, no meio do período de conquistas, né? Como eu queria voltar para a minha terra, ir costurar, tecer junto da minha mãe. Eu não lembro exatamente as palavras, mas ela exprime esse desejo de voltar para uma vida tranquila, mais tranquila do que aqueles combates. Depois ela tinha mais do que o pressentimento, ela tinha as vozes tinham deixado a entender que ela ia morrer. E ela não recuou diante dessa possibilidade, então ela fez o que diz o Evangelho, aquele que odiar a sua alma, alma aí significa a vida, com todos os suas consequências. Aquele que odiar a sua alma nesta vida a encontrará, e aquele que não odiar a sua vida neste mundo a perderá, e aqueles que a odiarem terão, se salvarão, a salvarão. Uma maneira um pouco enigmática de falar, mas a significação é simples, é essa. Se a gente amar as tranquilidades, tudo isso, a gente perderá a nossa alma. Se a gente seguir Nosso Senhor, a gente salvará a nossa alma. Bom, eis aí alguns exemplos, cada um poderá, lendo a vida dos santos, ver essa inclinação que eles tiveram a aceitar o que é pior do que o que é melhor.
Todos se vê isso. Santa Teresinha no domingo, ela passava diante da porta, acho que era da sacristia, e onde tinha uma irmã que sempre chamava ela. Ora, o domingo é o dia que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para poder ler alguma coisa. Na vida religiosa o tempo é muito cronometrado, e talvez no Carmelo mais ainda. Então, a irmã dela falava, não passa por aí, ela vai te chamar. Aí Santa Teresinha respondia, é por isso que eu passo. Então ela sabia que ia perder o seu tempo livre, que para um religioso tão precioso. Mas ela passava mesmo assim. Então, eis aí um exemplo. Passava justamente para se aproximar mais de Nosso Senhor, de Jesus crucificado, e assim se tornou um grande santo. Então, peçamos a Deus a graça de poder também imitar os santos, por pouco que seja. Que Deus abençoe a todos.